Oi, pessoal. Boa noite. Vendo aqui essa conexão, como é que é? Tudo bem? Hoje eu não tô em casa. E aí eu tô testando a conexão do outro lugar. Entrei um pouquinho mais cedo para poder ver se tá funcionando. Mas parece que tá tudo certo por aqui. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Beatriz, eu sou médica, pneumologista, professora de medicina e preceptora de medicina. O meu objetivo aqui é te ensinar tudo que eu sei. Nas quintas-feiras, às 19 horas, eu faço uma live que dura 15 minutos, só 15 minutos, em que eu te ensino os principais aspectos sobre um tópico específico, o de hoje é pneumonia, para você poder aprender tudo sem ter que decorar. Porque decorar não é um aprendizado sustentável. Se você não aprender, você vai decorar uns minutinhos para a prova, talvez, e depois você vai esquecer novamente. Então, o que a gente quer é que você aprenda. E para aprender, as coisas têm que fazer sentido. Então, eu, pneumologista, vim aqui hoje te ensinar um pouquinho do que eu sei para você, que está do outro lado, poder tirar todas as suas dúvidas, entender melhor sobre o nosso tema de hoje, que é pneumonia, e poder conduzir melhor o atendimento dos seus pacientes. Seja você aluno, residente, médico formado e até outros profissionais da área não médica e pacientes mesmo, para saber como é que a gente pensa numa pneumonia, quais são as alterações que a gente vê. Então, o objetivo da aula de hoje é esse, tá? Eu queria dar um recadinho importantíssimo para vocês, que semana que vem não vai ter live, porque eu também preciso de folga. Médicos também precisam de férias, tá? Então, semana que vem eu estou de folga, mas eu já deixei alguns posts super interessantes aqui preparados para vocês poderem ter conteúdo, interagir. Eu vou responder tudo que me mandarem, mas semana que vem nada de live, vamos ter uma folguinha. Respondendo a pergunta aqui do Diego. Oi, Diego. Se pegar chuva, pega pneumonia? Não, tá? Não, nem se tomar gelado, nem se tomar sorvete. Não é assim que pega pneumonia. Pneumonia é uma doença bacteriana, então a gente pega respirando a bactéria. Se você tomar a chuva ou molhado por si só, não faz diferença porque é o molhado no corpo. Da mesma forma que se você comer um gelado, também não faz diferença porque aquilo vai para o seu estômago. Agora, em épocas que tem mais chuva ou mais frio, os ambientes estão mais fechados, existe maior chance de você respirar um ar com pneumonia e isso poder fazer com que você tenha a infecção, tá? Oi, pessoal. Vou começar a compartilhar aqui o meu slide para vocês. Hoje eu consegui fazer um slide bem enxuto para todo mundo conseguir ver tudo. Então aí, nesse slide estão os nossos principais focos de pneumonia, tá? Os nossos principais tópicos, o foco da aula, o que você não pode deixar de saber e não pode deixar de pensar quando você for atender um paciente que você suspeita que tenha pneumonia, ok? Então, 15 minutos, eu vou te explicar tudo isso. Prepare, faz o print para nunca mais esquecer. Lembra de fazer o print, me repostar lá nos seus stories, me marcar, me mandar por direct, eu vou adorar saber que você curtiu. Me manda um feedback da aula também para dizer o que de novo você aprendeu, o que você não sabia e que agora com essa live você entendeu finalmente. O que essa live melhorou na sua vida? É isso que eu quero saber, tá? Então agora são 7h03, 15 minutos, 7h18, a gente acaba tudo, ok? Preparados? Bora lá então. Então, pneumonia. Aqui a gente vai falar de pneumonia bacteriana, tá? Tem pneumonia viral, por exemplo, Covid, a influenza. Tem pneumonia fúngica, ok? Pneumonia quer dizer que é uma infecção no pulmão. Isso é pneumonia. Os sintomas de pneumonia, falando de pneumonia bacteriana, que é o que a maioria conhece, que é o dia a dia de todo mundo, pneumonia, os sintomas são agudos, ok? O que significa que
Não é uma coisa que a pessoa sente por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e não melhora. Não é isso. Pneumonia, a pessoa começa a ter sintomas e aí ela vai ficar ruim e aí a média é que em 2, 3 dias ela procure atendimento médico, ok? E quais são os principais sintomas? Sintomas de infecção. Então, tosse, catarro, dor no corpo, prostração, mal-estar, febre, pode diminuir o apetite, a pessoa pode não querer comer direito. E a gente vê que em idosos, o idoso pode manifestar como alteração do nível de consciência uma infecção, tá? Então, às vezes ele pode ficar mais desorientado, mais lentificado, dormir mais, ou ficar muito agitado. Então, pensar nisso quando os idosos tiverem alteração de nível de consciência, pensar que pode ser uma infecção também, ok? Então, lembrar que os sintomas são agudos. Então, não existe aquela história de eu tô com uma pneumonia mal curada há 4 semanas, 1 mês. Isso não é pneumonia bacteriana, não é pneumonia, ok? Então, pneumonia você tem os sintomas, em 3, 4 dias você procura o médico te dá o antibiótico e ali depois, 1 semana, você tá bom. É isso. Se não curou em 1 semana, não melhorou, não era pneumonia, é outra coisa que precisa investigar, tá? E aí tem que investigar várias outras possibilidades, como tuberculose, doença fúngica, aspiração de corpo estranho, ok? Nas doenças agudas, que foi o que eu postei no story essa semana, só tem 2 possibilidades para pacientes com doenças agudas. Ou eles melhoram espontaneamente, né, ou com auxílio médico, ou eles morrem, tá? Isso vale para infarto, para derrame, para pneumonia, para hepatite, ok? Então não existe pneumonia prolongada, duradoura, da mesma forma que não existe princípio de pneumonia. Ou você tá, ou você não tá com pneumonia. É uma situação que é o que a gente diz binária, sim ou não, ok? Se vocês tiverem dúvidas, pode ir mandando aqui, que aí eu vou respondendo ao longo da live. No exame físico, o que a gente vai encontrar nesses pacientes com pneumonia? A gente vai encontrar um paciente que provavelmente vai estar tossindo bastante, pode ter uma tosse secretiva, ele pode ter febre, aumento da frequência cardíaca, mas o que vai definir, que a gente vai olhar, juntar os sinais e sintomas com a alteração do exame físico, mostrando a topografia da infecção, que é o pulmão, você vai, na sua ausculta respiratória, ouvir um estertor crepitante fino, tá? Que é um estertor que parece com você fechando um saco de pão, ou deixa eu pegar aqui o microfone, esse barulhinho que faz quando você fricciona o cabelo, tá? Faz um barulhinho. Esse barulhinho é o alvéolo com secreção abrindo, ok? Então, vai ter catarro no seu alvéolo, tem uma secreção, e aí quando faz o fluxo de ar para entrar dentro daquele alvéolo, que é o saquinho, né, da onde faz a respiração, que tem secreção, tem catarro, o ar entra e nisso ele mobiliza aquela secreção ali dentro, então faz o barulhinho, ok? Então, esse é o barulho que você vai ouvir no fim da inspiração, que é quando o ar está entrando e aí fazendo aquela movimentação de secreção, ok? Então, se o seu paciente ele tem sinais e sintomas compatíveis com pneumonia, são agudos e você na sua ausculta, você ouve um estertor crepitante fino localizado, isso é uma pneumonia, ponto, fim, ok? Eu preciso pedir raio-x sempre para jurar que é uma pneumonia? Não. Na diretriz brasileira, na última diretriz que tem, que é de 2018, a recomendação é, se você puder fazer um raio-x, faça. Mas que isso não atrase o seu diagnóstico e o seu tratamento, ok? Então, se por um acaso você trabalha no interior do interior, numa vila que tem 100 habitantes e o hospital mais perto é a 500 quilômetros e você diagnosticou uma pneumonia, comece a tratar. O raio-x não é obrigatório para confirmar o diagnóstico de pneumonia. História clínica, sinais e sintomas e exame físico bastam para você confirmar e começar o tratamento.
Mas óbvio, se você tiver disponível um raio-x, peça, claro, vai te ajudar bastante, mas não é obrigatório, tá? Nunca retarde o tratamento de uma infecção esperando um exame de imagem, nunca, porque isso você perde o tempo de tratamento e aquela doença pode se agravar. Falando em gravidade, a gente sempre, para todos os pacientes, a gente tem que estabelecer qual é a gravidade daquele paciente logo na chegada, porque a gravidade vai me fazer definir conduta, local de tratamento, se vou precisar enviar para centro de referência, se o paciente vai ficar internado. Então, para todo mundo, quando você chegou e pensou que é pneumonia, você tem que definir a gravidade, tá? Oi, gente que está chegando aí. Lembra de fazer um print aqui, postar lá nos seus stories, me marcar. E essa semana eu gostaria imensamente que você que está acompanhando me mandasse um feedback da aula, para eu saber o que eu falei aqui que mudou sua percepção, que te ajudou a entender melhor esse assunto. Falando de gravidade, a gente tem esse score de gravidade, que é o CURB 65, ok? O CURB 65. Esse score de gravidade, todo mundo que forma médico precisa saber. Então, esse é uma das coisinhas que você vai decorar, esse vai ter que decorar para sempre, igual a fazer, por exemplo, o IMC, que é uma conta que já está ali medular. O CURB, ele estratifica gravidade de uma forma rápida e simples, e com ele você consegue pontuar a gravidade, os sinais de alerta do paciente para definir qual é o tratamento e onde é o tratamento do paciente. Então, o CURB, cada letrinha significa um item que você vai pontuar, tá? Então, o C é de nível de consciência, se o paciente está confuso, ok? Então, o C é confuso. O U é ureia. Se o paciente tiver uma ureia maior que 53, ok? Isso pontua, isso significa que ele está com disfunção renal, e isso é um sinal de gravidade. Ai, prof, mas não tem aqui onde eu trabalho na vila aqui. Então, exatamente. Onde não tem ureia, você não pede e faz o CRB 65, ok? Se aonde você trabalha não faz exame de sangue, ótimo, corta a ureia da sua lista e faz o CRB 65. Então, C, confusão mental, U, ureia, o R é de respiração. Então, se o paciente tiver uma frequência respiratória maior que 30, isso é um sinal de alerta, também pontua. E o B é de blood pressure, ou baixa pressão arterial. Se a pressão do paciente estiver menor que 100 por 60, menor que 90 por 60, você tem que ligar o sinal de alerta, porque todas essas letrinhas, elas significam uma disfunção de um sistema, ok? E isso, quanto mais disfunção de sistema, maior a gravidade da doença. E o 65 é a idade do paciente. Então, se o paciente tiver maior que 65 anos, ele também pontua. Então, aí você vai ter uma estratificação de gravidade com 5 variáveis, se você puder fazer ureia, ou com 4 variáveis, se você não puder fazer ureia. Quanto mais ponto, pior o prognóstico, tá? Mais disfunções orgânicas o paciente tem associado. E isso vai fazer com que você queira internar o paciente, se ele tiver mais disfunção orgânica, ou se ele não tiver nenhum sinal de alerta de disfunção, você vai se sentir seguro para dar o remédio e deixar o paciente tratar em casa, ok? Então, nos pacientes de baixa mortalidade, que são CURB 0 ou 1, você pode mandar para casa. CURB 2 e 3 requer internação, ok? Para pelo menos aí 48 horas de monitorização e tratamento com medicação endovenosa. E um CURB maior que 3 já requer internação em UTI, porque esse paciente precisa ter uma monitorização e uma vigilância bem próxima. Então, depois que você confirmou pneumonia, né, pelo seu exame físico, pela história, e você definiu a gravidade e as disfunções orgânicas associadas com aquele paciente, você vai definir o tratamento, que é principalmente onde você vai tratar o paciente, ok?
Então, você vai definir se ele vai para casa ou se ele vai internar. Se ele for internar, onde ele vai internar. E você vai decidir o que você vai dar de medicamento para ele. Então, assim, pneumonia adquirida na comunidade, a simples, normal, né, num paciente sem comorbidade, sem doença pulmonar, o tratamento é com beta-lactâmico ou macrolídeo, ok? Então, por exemplo, amoxicilina ou azitromicina, beleza? Veja, vocês não me viram falar que o tratamento básico para pneumonia adquirida na comunidade é com quinolona respiratória, por exemplo, moxifloxacino, levofloxacina, porque não é, ok? Tratamento básico para pacientes sem internação ou sem uso de antibiótico nos últimos 3 meses, que não moram em casa de repouso, é com macrolídeo e beta-lactâmico. Não, vovozinho não é para entrar só com fluoroquinolona direto, só porque ele é vovozinho. Se ele não tiver sinais de alerta, se ele não for institucionalizado, se ele não tiver usado antibiótico nos últimos 3 meses, se ele não tiver uma doença pulmonar de base, não é para usar fluoroquinolona, é para usar beta-lactâmico ou macrolídeo, especialmente porque as fluoroquinolonas, que é a quinolona respiratória, elas podem dar delírio, vertigem, e isso piora o nível de consciência do paciente, pode provocar queda, então não é uma boa, tá? Só se precisar, se tiver indicação. Não é para distribuir quinolona respiratória para todo mundo, igual o pessoal tem feito, isso é um erro, tá? No consenso, tanto brasileiro quanto internacional, diz que o tratamento para pacientes sem fatores de risco e sem comorbidades prévias é beta-lactâmico mais macrolídeo. Acamado entra em institucionalizado? Não, se ele for acamado em casa, não entra, porque aí ele se contaminou com as bactérias normais da população normal. Institucionalizado, né? Então em asilo, em abrigo, internado, em casa de repouso, isso já é institucionalizado e aí você imagina que as bactérias sejam diferentes. Aí precisa de um antibiótico de maior espectro, ok? Eu preciso fazer exames complementares para esse pacientinho? Não, a menos que você decida internar. Então, por isso que tem aí exames complementares, se necessário. Então, se você for tratar o seu paciente em casa, você não precisa fazer exame para ver hemograma, função renal, plaqueta, nada disso. Ai, não, mas eu vou internar porque o meu paciente está com frequência respiratória aumentada, pressão baixa, ok. Aí você já tem múltiplas disfunções, você vai internar e aí você vai pedir exames para o seu paciente, ok? Mas se for mandar para casa, não é obrigatório pedir exame, tá, gente? Não é obrigatório. Para internar, sim, óbvio. E o mais importante que eu quero falar aqui com vocês é o segmento pós-tratamento. Então, pneumonia é uma doença grave que pode matar. É uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo, tá? Então, você tem que pensar que aquele paciente, depois que você tratou ele precisa voltar em algum lugar para conferir se ele ficou bom. Ah, mas eu trabalho em pronto-socorro, não faz retorno em pronto-socorro. Ok, então você vai passar o antibiótico e vai fazer uma cartinha para ele ir num clínico geral, no médico da família, no posto, aonde o paciente tiver acesso, para checar depois aí de 7 dias, 10 dias ou no máximo 2 semanas de tratamento, para ele voltar em algum profissional de saúde para saber se os sintomas melhoraram, ok? Porque é para melhorar. Lembra que eu falei? Se não melhorou depois do tratamento é porque não era pneumonia. E aí, nesses casos, a gente evita aqueles pacientes que têm pneumonia de repetição ou que não melhoram e que ficam tomando múltiplos esquemas antibióticos sem nenhuma investigação. Então, isso é um erro importante. Mesmo que você trabalhe no pronto-socorro e que você não faça esse retorno do paciente, é sua obrigação perguntar para o paciente na hora que você está conversando com ele se ele já tratou pneumonia alguma vez aquele ano. Se ele já tiver tratado, preste atenção. Não é normal uma pessoa ter mais de uma pneumonia na vida. Quem dirá mais de uma pneumonia no ano, ok? Então, última chance de você fazer o print aqui desses tópicos super importantes, postar no seu stories. Agora eu vou fechar aqui o slide e vou falar com vocês, só eu,
para falar da visão do pneumologista, tá? A nossa live de 15 minutos para ensinar tudo para vocês foi. Agora, a visão do pneumologista específica. O que eu quero chamar muita atenção de vocês, que eu vejo com muita frequência, são essas pneumonias de repetição que não são investigadas e as pneumonias que não melhoram pós-tratamento, que não são pneumonias, ok? Então, quais são as principais possibilidades de um paciente que toma remédio corretamente, então tomou antibiótico corretamente e que voltou para o segmento e ainda tem um pouco de tosse, catarro, melhorou da febre, do mal-estar, mas ainda persiste sintomático. Então, a gente precisa investigar, porque se esse paciente continua sintomático, pode ser, por exemplo, tuberculose. E aí eu preciso pedir exame de escarro para esse paciente, uma baciloscopia para ver se não tem o bichinho da tuberculose, tá? Outra coisa que pode ser é, por exemplo, se o paciente tiver uma outra doença infecciosa pulmonar que cresce lentamente, que é uma doença insidiosa, então outras micobactérias, ou doença pulmonar fúngica, por exemplo, ok? E você vai dar um antibiótico, a pessoa não vai melhorar, mas vai parar de piorar, e aí ela vai persistir com aqueles sintomas. Então pensem, pneumonia que não melhorou não é pneumonia, tá? Pense em tuberculose, doença fúngica e, claro, câncer, ok? Neoplasia. Porque na neoplasia, no câncer, você pode ter uma obstrução parcial ali do brônquio que vai acumulando catarro e aquilo gera, né, crescimento bacteriano e a pessoa faz infecções. E aí ela melhora um pouquinho, mas como aquilo continuou obstruído, ela vai continuar com sintomas, ok? Então, se o seu paciente tratou pneumonia corretamente e continua com sintomas, pense obrigatoriamente em tuberculose, doença fúngica, câncer, certo? Outro aspecto da visão do pneumologista que a gente vê muito, pacientes que têm pneumonias de repetição. Então, aquele paciente que tem várias pneumonias seguidas no mesmo ano ou todo ano tem pneumonia. Isso não é normal, precisa sempre ser investigado. As principais causas de pneumonia de repetição que você precisa lembrar. Então, pneumonia de repetição, lembra, o paciente tomou o remédio, melhorou, ficou bom, assintomático, e aí daqui a 4 meses ele teve de novo outra pneumonia, tá? Então, para esses casos de pneumonia de repetição, o que você obrigatoriamente tem que pensar? Câncer, tá na lista também, exatamente por aquele mecanismo obstrutivo, que aí você trata, mas vai acumulando secreção e aí cresce bactéria e dá outra infecção. Refluxo é super comum os pacientes com refluxo fazerem pneumonia de repetição, porque no refluxo aquele líquido sai do estômago, volta, queima aqui em cima e várias vezes o paciente está à noite dormindo, volta o refluxo, toma remédio para dormir, enfim. O ácido do estômago vai para dentro do pulmão. E aí aquilo, claro, carrega as bactérias da mucosa oral, vai para o pulmão, dá infecção. Então eu tenho muitos idosos que a partir do momento que eles começaram a tratar refluxo, nunca mais tiveram pneumonia, tá? Terceira coisa que você tem que pensar para as pneumonias de repetição. Aspiração de corpo estranho, ok? Não é só a criancinha que aspira corpo estranho. Adultos também aspiram corpo estranho. E aí pode ser desde um osso, uma semente, alguma coisa assim. E aí, quando o paciente tem aspiração de corpo estranho, você vai ouvir uma alteração localizada, que pode ser um sibilo ou um estertor numa parte localizada. Quando você vai investigar aquilo, você vai ver que o brônquio está parcialmente obstruído, tá? Quarta coisa que precisa investigar em pneumonias de repetição, alguma doença que dê imunossupressão. Então, HIV, etilismo, diabetes, doença renal crônica, alguma imunodeficiência primária, tá? Ok? Quinta coisa, por fim, a última coisa, se o paciente não tem nenhuma alteração anatômica regional que esteja dando uma pneumonia de repetição. Então, por exemplo, se ele não tem bronquiectasia ou uma sequela de uma doença prévia que destruiu aquela parte do pulmão e favorece que naquele local acumulem bactérias, cresçam bactérias e aí sempre faz infecção, ok? Então,
Para pacientes que têm pneumonias de repetição, então tem uma pneumonia, fica ruim, toma remédio, melhora, fica bom, depois fica ruim de novo, que a gente precisa sempre, sempre investigar. Aspiração de corpo estranho, tuberculose, câncer, imunossupressão, tá? Dentre elas HIV, alteração local, bronquiectasia, sequência pulmonar, certo? Então, se você é o médico do pronto-socorro e seu paciente já teve várias pneumonias ou não melhora da pneumonia que você tratou, você tem a obrigação de encaminhar esse paciente para investigação, fora do pronto-socorro, obviamente. E aí é nisso que o pneumo entra para poder investigar melhor essas causas geradoras de pneumonias de repetição ou de pneumonias que não melhoram, tá? Mas não, o resumo aqui dessa aula que você tem que entender é que pneumonia é uma doença aguda que tratada melhora, fim, acabou. Se o seu paciente não melhorou ou se o seu paciente tem vários eventos de infecção aguda no ano, isso deve sempre, sempre ser investigado, porque isso não é normal, ok? Se você não souber investigar, mande para o pneumologista. Se você está no pronto-socorro e no pronto-socorro não é lugar mesmo de investigar, mande para o clínico, para o médico da família, para o posto. Mas não coma bola e não fique tratando, dando vários esquemas antibióticos, esperando que não melhorou com Azitro, vou dar Amoxa, vou dar Levo. Não, gente, não é assim. Se não melhorou da primeira, não melhorou. E se o paciente continua vivo, né, não morreu, você precisa investigar isso, ok? Essa é a palavra-chave, essa é a visão, além do alcance do pneumologista, que você precisa lembrar. Pneumonia é para curar. Não curou, tá errado. Investigue. Ok? Oi, Zilneia. Dúvidas? Últimos minutos para dúvidas, para você poder tirar aquela angústia que te acomete. Não? Todo mundo bem? Vamos sobreviver todos? Certo? Então, lembrando que semana que vem eu também estou de férias, então nós não teremos live na semana que vem, mas eu já deixei alguns posts prontos para vocês aqui, para vocês poderem poder ter conteúdo de qualidade. Eu vou dar uma zapeada no Instagram para responder todos vocês, mas eu também preciso de umas férias, senão fica doido. Certo, gente? Obrigado por estarem aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Me deem o feedback, por favor. Vou adorar ouvir o feedback de vocês. Ok? Tchau, gente. Boa noite, bom Natal, boa virada de ano. E até o ano que vem, hein?